Salve, salve, torcedor do Santa Cruz! Hoje a gente precisa conversar sério sobre a partida que rolou, porque, sinceramente, se o jogo tivesse sido um pouquinho melhor, a gente poderia até dizer que foi ruim, mas olha, na moral, foi o jogo mais fraco que eu vi do Santa Cruz nos últimos anos. Coletivamente, o time esteve irreconhecível. Não teve um desempenho digno de equipe, cada setor parecia perdido em campo, desde a defesa até o ataque. O único que se salvou foi o Rock Kennedy, porque sem ele, sinceramente, o resultado teria sido um massacre, papo de 3-1, 4-1 fácil. Todo o resto do time parecia apagado, sem reação, sem intensidade. A defesa errou passes simples, se posicionou mal, deixou espaços que qualquer adversário minimamente organizado poderia explorar. William Alves, Rodrigues, Pedro Costa, todos tiveram um desempenho abaixo do esperado, sem conseguir encaixar uma jogada com segurança. No meio-campo, Renato e Patrick Alan tentaram segurar a bola, mas faltou criatividade, faltou presença de área, faltou aquele padrão que a gente espera de um Santa Cruz competitivo. Os pontas, principalmente Matheus R., foram sofríveis. Quando a bola chegava nos pés dele, parecia que ele não sabia nem para onde correr, não conseguia se deslocar em linha reta, e isso prejudicou demais as ações ofensivas do time. O Santa Cruz parecia travado, sem fluidez, e isso é um problema sério quando o adversário é organizado. Falando em organização, o Maguari mostrou o quanto está preparado. O time deles entrou em campo com um padrão tático definido, muita movimentação, triangulações e passes precisos. O primeiro gol que sofremos foi um verdadeiro golaço, não tem como negar, uma jogada muito bem trabalhada, mostrando o entrosamento do adversário. O Santa Cruz, por outro lado, só conseguiu responder com um pênalti que Renato converteu, empatando o jogo. Mas a partida não engrenou, ficou naquele vai e vem morno, sem grandes chances, e o time só recorria a cruzamentos para tentar chegar perto do gol. No segundo tempo, o Maguari voltou muito mais agressivo, pressionando, e o Santa Cruz sofreu demais. Rock Kennedy teve que salvar em pelo menos duas oportunidades claras, evitando que o placar ficasse ainda mais desfavorável. Nossos pontas continuaram erráticos, e as substituições feitas pelo técnico Marcelo Cabo, tentando mudar o esquema tático, não surtiram efeito. Vitinho entrou no lugar de Robinho, Pedro Favela entrou no lugar de Andrei, e mesmo assim, o time continuou previsível, sem conseguir criar jogadas de perigo consistentes. O meio-campo ficou congestionado, sem espaço para respirar, e o ataque continuava sem objetividade. A postura do Santa Cruz em campo foi confusa. Tentar jogar no 4-3-3 tradicional, com mudanças durante o jogo, acabou atrapalhando mais do que ajudando. Enquanto isso, o Maguari parecia ler perfeitamente cada movimentação, conseguia explorar as falhas, pressionar a saída de bola e criar oportunidades reais de gol. Até mesmo jogadores como Quirino, que poderiam ser mais decisivos, não conseguiram se impor. Ele parece mais um segundo atacante, constantemente saindo da área, e perdeu chances claras de finalizar. Matheus R., em uma dessas oportunidades, perdeu um gol que parecia certo, e o William Júnior também não conseguiu transformar suas chances em finalizações perigosas. Fica claro que o Santa Cruz precisa de muito mais do que esforço individual. Sem um entrosamento mínimo, sem linhas de passe bem definidas e sem intensidade em todos os setores, o time corre o risco de ser dominado por qualquer equipe bem treinada. Hoje ficou evidente que a equipe do Maguari, mesmo não sendo um dos grandes nomes do campeonato, é muito organizada, tem um padrão de jogo definido e sabe explorar cada erro do adversário. E a verdade é que o Santa Cruz deixou o Maguari jogar, deixou espaços para que eles construíssem jogadas com calma, e isso refletiu diretamente no desempenho do time. O que vimos hoje foi uma atuação coletiva desastrosa. O Santa Cruz não conseguiu impor seu ritmo, não conseguiu pressionar no momento certo, e os jogadores em campo pareciam alheios à movimentação do adversário. Nenhum setor conseguiu se destacar, nenhum jogador conseguiu carregar o time. Rock Kennedy, como já mencionei, foi o único a salvar algumas ações, mas sozinho não dá para fazer milagres. O restante do elenco mostrou fragilidade, erros de passe, falhas de posicionamento e total dificuldade de executar um plano de jogo eficiente. E isso é preocupante, porque revela que,
se a equipe enfrentar adversários mais consistentes, o resultado pode ser ainda pior. A expectativa para a temporada é grande, e justamente por isso o torcedor fica mais atento e mais crítico. Hoje, infelizmente, ficou evidente que a equipe precisa de ajustes urgentes. Não basta confiar apenas na fama de alguns jogadores ou em promessas de desempenho. Cada setor precisa funcionar em harmonia, do goleiro até o centroavante, para que o Santa Cruz consiga vencer partidas e se destacar no campeonato. O jogo de hoje foi uma demonstração clara de que ainda há muito a melhorar, e que confiar na organização coletiva é mais importante do que esperar que alguns jogadores individualmente resolvam a partida. Os detalhes técnicos também chamaram a atenção. Cruzamentos errados, passes curtos que não encontravam destino, movimentação lenta e previsível. O Santa Cruz simplesmente não conseguiu encaixar uma sequência de jogadas que levasse perigo ao adversário. O Maguari, por sua vez, foi cirúrgico, mostrou inteligência tática, movimentou bem seus jogadores e aproveitou cada espaço cedido pelo Santa Cruz. O resultado foi uma partida morna para nós, mas uma aula de organização para eles. Cada passe, cada triangulação, cada infiltração foi bem pensada e executada, mostrando que o time está preparado e que a vitória poderia ter sido deles tranquilamente. Mesmo com as substituições, tentativas de reorganizar o time, o Santa Cruz não conseguiu sair da mesmice. O meio-campo continuou congestionado, o ataque sem inspiração e a defesa vulnerável. Jogadores que deveriam ser referências em campo não conseguiram se impor, e a falta de ritmo coletivo fez o time parecer amador em certos momentos. O Maguari dominou a posse de bola em vários trechos, construiu chances e mostrou que, se tivesse um atacante mais eficiente, poderia ter saído com a vitória fácil. Essa diferença de entrosamento entre as equipes ficou clara durante toda a partida. E, no fim, fica a sensação de frustração. O torcedor sai do estádio ou desliga a televisão com aquela mistura de raiva e decepção. Não porque o time perdeu, mas porque a expectativa era por um desempenho coletivo melhor, por uma reação, por uma atuação que desse orgulho. Hoje, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O Santa Cruz apresentou uma das piores atuações coletivas dos últimos anos, com desempenho abaixo do esperado em todas as linhas, e mostrou que ainda precisa se reinventar para conseguir resultados consistentes. No segundo tempo, a situação só piorou para o Santa Cruz. O Maguari entrou com uma intensidade muito maior, pressionando cada saída de bola, cercando o meio-campo e atacando de forma organizada. Logo nos minutos iniciais, Roque Kennedy precisou aparecer para salvar o time em pelo menos duas oportunidades claras. Sem a atuação dele, o placar poderia ter sido bem diferente. Enquanto isso, os nossos atacantes continuavam sem conseguir criar perigo real. Matheus R. seguia errando passes fáceis e perdendo chances de finalizar. Quirino se deslocava demais da área, deixando de ser um centroavante para se tornar um segundo atacante perdido. E Vitinho, que entrou no lugar de Robinho, não conseguiu mudar a dinâmica ofensiva do time. Era como se cada tentativa fosse improvisada, sem planejamento nem conexão entre os setores. Marcelo Cabo tentou mudar o esquema, retirando Vitinho e colocando Gabriel Galhardo para tentar povoar o meio-campo e equilibrar a equipe. Porém, a alteração não trouxe resultado. O Santa Cruz continuava previsível, sem profundidade, e o Maguari conseguia controlar o ritmo do jogo com tranquilidade. Cada triangulação deles parecia ensaiada, cada infiltração causava problemas sérios à nossa defesa. E o mais preocupante é que os erros eram básicos: passes errados, posicionamento inadequado, bola sendo perdida em situações simples. É impressionante como a equipe não conseguiu reagir, mesmo com a vantagem de ter a bola em alguns momentos. A falta de padrão coletivo ficou clara, e a diferença de preparo entre os dois times era evidente. O Santa Cruz ainda conseguiu algumas chegadas isoladas, mas nenhuma suficientemente perigosa para realmente ameaçar o goleiro adversário. Quirino teve uma oportunidade após um cruzamento de Pedro Costa, mas acabou desperdiçando, cabeceando para fora quando tinha tudo para abrir o placar. Matheus R., mais uma vez, perdeu uma chance cara a cara, reforçando a sensação de que não estava preparado para assumir a responsabilidade de ser decisivo. William Júnior ainda tentou chutes de fora da área, mas a qualidade das finalizações não foi suficiente para mudar o rumo da partida.
Enquanto isso, o Maguari continuava impondo pressão, explorando cada erro da defesa e mantendo a posse de bola de forma eficiente. O que chama atenção é a diferença de organização entre as duas equipes. O Maguari tem um padrão definido, jogadores que entendem seu papel e sabem como se posicionar, triangulando e mantendo o ritmo intenso durante toda a partida. Já o Santa Cruz parecia improvisar, sem conseguir encaixar sequências de passes ou criar jogadas consistentes. Mesmo com a posse de bola, o time não conseguia transformar isso em chances de gol, e quando atacava, era de forma descoordenada. A incapacidade de construir jogadas pelo chão, com triangulações e infiltrações, deixou o ataque previsível e fácil de ser marcado. Cruzamentos isolados, escanteios sem efetividade, finalizações fora do alvo, tudo isso contribuiu para um desempenho coletivo fraco. As alterações feitas durante a segunda etapa não ajudaram a melhorar a situação. A entrada de Andrei, Matheus Regis e William Júnior não conseguiu alterar o panorama do jogo. O meio-campo continuava congestionado, sem espaço para articulação, e o ataque permanecia desconectado do restante da equipe. O que se percebe é que a equipe carece de soluções alternativas, dependendo de um esquema fixo e de jogadores que não conseguem produzir individualmente quando o coletivo não funciona. O Santa Cruz mostrou que ainda precisa trabalhar muito para desenvolver uma identidade de jogo consistente e confiável. Enquanto o Maguari continuava aproveitando cada falha, o Santa Cruz tentava desesperadamente criar oportunidades, mas sem sucesso. Rock Kennedy seguiu aparecendo para salvar em algumas situações, mas era evidente que ele estava sozinho no esforço de manter o time competitivo. O restante do elenco não conseguiu corresponder, errando passes, falhando na marcação e deixando espaços para os adversários explorarem. A atuação coletiva foi fraca do início ao fim, com pouquíssimas tentativas de organizar jogadas ofensivas consistentes. A equipe parecia nervosa, desorganizada e sem confiança, o que só agravava a situação. O nível técnico dos jogadores também influenciou no desempenho. Rodrigues não conseguiu acertar cruzamentos, Pedro Costa falhou em momentos decisivos, Matheus R. perdeu gols fáceis, Quirino não conseguiu se posicionar corretamente e Vitinho não foi capaz de assumir protagonismo. Renato e Patrick Alan tentaram segurar o meio-campo, mas sem a criação necessária, pouco conseguiram contribuir. Todo o time, tirando Rock Kennedy, apresentou fragilidades, e isso ficou evidente durante toda a segunda etapa. Cada setor parecia desconectado, sem comunicação e sem ritmo coletivo. Além disso, o Santa Cruz parecia não conseguir responder à pressão organizada do Maguari. O time adversário manteve seu padrão tático, movimentação e intensidade, aproveitando cada erro da nossa defesa. A partida mostrou que não é apenas uma questão de talento individual, mas de organização, planejamento e execução coletiva. O Maguari demonstrou que está pronto para disputar qualquer partida com inteligência tática, enquanto o Santa Cruz, mesmo com jogadores de qualidade, não conseguiu se encaixar em campo, errando o básico em todos os momentos. Mesmo com a tentativa de ajustes do técnico, o Santa Cruz não conseguiu criar superioridade em nenhum momento. As mudanças não surtiram efeito, a equipe continuou previsível e vulnerável, e o adversário continuou ditando o ritmo da partida. O que se viu foi um time sem padrão de jogo definido, com erros recorrentes em todos os setores e pouca capacidade de reação. O Maguari, por outro lado, mostrou maturidade, organização e entrosamento, e se tivesse um pouco mais de eficiência, poderia ter saído com a vitória tranquila. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O clima nos bastidores do Arruda está pegando fogo. Fontes próximas à diretoria do Santa Cruz garantem que Lucas Rafael Araújo Lima, meio-campista que tem sido peça importante no esporte, teria dado sinal verde para uma possível transferência ao Clube Coral. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já virou o assunto mais comentado entre torcedores e analistas esportivos, que especulam sobre o impacto que uma contratação desse porte poderia ter na equipe. Lucas Rafael,
conhecido por sua visão de jogo apurada e capacidade de articulação no meio-campo, despertou interesse de vários clubes nos últimos meses, mas a possibilidade de se juntar ao Santa Cruz parece ter contornado as negociações e despertado esperança na torcida. Segundo fontes internas, o jogador teria se mostrado receptivo à ideia de vestir a camisa coral, fato que gerou uma onda de comentários animados nas redes sociais. Nas últimas horas, perfis ligados à equipe coral viram um aumento expressivo de postagens e memes celebrando possível acerto, com torcedores já imaginando combinações táticas e esquemas que poderiam valorizar ainda mais o talento do meio-campista. Apesar de ainda se tratar de rumor, a especulação não poderia ser mais quente. Lucas Rafael, que vem sendo titular no esporte, teria conversado com pessoas próximas e demonstrado interesse em um novo desafio, reforçando a percepção de que a mudança não está totalmente fora de alcance. No Santa Cruz, a direção prefere manter cautela, mas não esconde o entusiasmo com a possibilidade de agregar qualidade ao meio-campo e elevar a competitividade do elenco. Analistas apontam que a chegada de um jogador com o perfil de Lucas Rafael poderia transformar o estilo de jogo do Santa Cruz, oferecendo mais criatividade e cadências jogadas. Torcedores já projetam que a presença dele poderia equilibrar partidas e trazer mais segurança na transição entre defesa e ataque. No entanto, questionamentos sobre valores, tempo de contrato e adaptações ainda permanecem, alimentando ainda mais a expectativa e as discussões acaloradas. Se o rumor se confirmar, o Arruda pode estar prestes a viver um momento histórico. Por enquanto, resta à torcida segurar a ansiedade, enquanto os bastidores continuam fervendo e cada declaração ou gesto do jogador é observado com lupa. A especulação, por si só, já coloca o Santa Cruz no centro das atenções e promete movimentar o mercado. E se Lucas Rafael aceitar de vez o desafio coral, certamente o impacto será imediato, dentro e fora de campo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.